Olá, olá, bem-vindos ao oitavo DR, gente. A gente está no nosso oitavo encontro. É uma alegria receber vocês. Esse é o Diário do Romance. Mais uma vez aqui ajustando um pouco a nossa câmera. Esse é o Diário do Romance, na nossa oitava edição. É um encontro ao vivo. Vocês estão todos convidados ao encontro gratuito, ao vivo, trazido por vocês pelo Escrita Criativa. Se vocês não assinaram ainda, deixem um e-mail de vocês lá, escritacriativa.net.br, e vocês vão receber um mini curso, não, que são 3 aulas, mais um texto sobre como escrever projetos para bolsas de criação, para bolsas de criação literária. Eu recebi já 3 projetos PROAC, fui premiado 2 vezes pela Funarte, consegui firmar um contrato editorial muito legal com o Sesc, tudo graças a projetos, não é? Bom dia, Vitor, bom dia, Leonor, bom dia a todos. Tô achando lindo essa coisa da sala encher muito rapidamente. Gente, então todos os encontros são às 11h30. Não se esqueçam de marcar aqui em cima, tem um botãozinho de notificações do live, para vocês nunca perderem o momento em que a gente estiver ao vivo aqui para conversar, né? Aí vocês já chegam imediatamente. Olá, Bruno, olá, Vitor, olá, Silvio, como vai, Silvio? Tudo bom, José? Tudo bom, José? Paulo Nascimento, bom dia. Bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Como vocês estão vendo aqui em São Paulo. Bom dia, Tanira. Tudo bom? Oi, Rafaela, como vai? Tudo bem? Gente, como vocês estão vendo, já esfriou de novo aqui em São Paulo, né? Eu já tô me abrigando novamente. Olá, Duílio. Márcia, como vai? Como vai? Solange, tudo bem, Solange? Olá, eu. Opa! Esse foi um dia intenso. Hoje vai ser. Eu vou encontrar vários dos meus alunos de coaching. Eu faço coaching por Skype. Bom dia, dia frio e intenso, de fato, né? Olá, Renata, tudo bem? Gente, hoje é sexta-feira. Hoje é um encontro que eu quero que seja. A gente teve dois, 3 encontros muito intensos, né? Os nossos encontros muito ágeis, muito rápidos, e eu pensei muitas coisas. E hoje eu acho que a gente tem que respeitar alguns processos, né? Eu acho que faz parte um pouco respeitar esses ritmos. O ritmo de hoje é um pouco mais tranquilo, hoje é sexta-feira. Quero saber se vocês estão escrevendo, gente. Vocês estão acompanhando o nosso processo, nossa maratona, não? Olá, Maria, tudo bem? Hoje consegui assistir ao vivo. Legal, Luciana. Gente, para quem não tá assistindo ao vivo, eu vejo comentários de vocês. Tem muita gente que fala, não, mas vamos colocar à noite, façam à noite. Nesse momento eu tive que, de alguma forma, ou eu fazia à noite e conversava com vocês muito depois do processo de escrita, ou seja, escrevo à noite, depois à tarde tem tantas outras responsabilidades, tem tantas outras coisas que vão surgindo ao longo do dia, a gente esfria para certas coisas, né? Legal, boa, fazendo a revisão do meu segundo romance, muito bom, José. Legal, cara, legal, muito bacana. Aqui está dizendo que a conexão está um pouco fraca. Espero que vocês estejam me assistindo. Muitas vezes a imagem. Legal, Lu. Meu, excelente, gente. Essa é a proposta. Afinal de contas, o romance é um gênero maratona. Então, quando a gente está correndo juntos, é claro que é muito mais legal. É muito mais legal, é muito mais tranquilo. A gente acompanha muito mais facilmente esse processo. Esse é um lugar para vocês poderem colocar suas questões, né? Essa semana foi 0 palavras por motivo de casamento. Uau! Você que casou, Beth? Gente, e eu acho que nesse encontro mais leve, quero dizer que hoje eu acordei de manhã e muitas vezes as palavras, eu tinha uma cena para escrever, né? Uma cena que, eu acho que toda cena ela tem um papel, um lugar como criação, como projeto, num romance. Ela é sempre uma transição. Parabéns, Beth. Incrível. Escrevendo por enquanto projeto PROAC. Perfeito. André, você está assistindo aos vídeos, né? Gente, eu queria agradecer também a todos os comentários, gente. É uma chuva de comentários que tem lá na nossa aula, na aula 1 das essências. Uma grande amiga, legal, legal. Lendo muito, devagar e sempre. É isso, gente, devagar e sempre. Eu também, eu acho que não tem como escrever rápido um romance. Somente em algumas passagens que são particularmente difíceis, passagens que exigem uma atenção ao nível
da frase, do parágrafo. Legal, bacana, Andréa, excelente. Bom, onde eu estava? Eu estava dizendo que muitas vezes a gente acorda um pouco mais devagar, que a gente acorda num ritmo um pouco mais lento, né? E eu escrevi uma cena hoje, que é uma cena que tem tanto um lugar como, né, eu acho que tudo que a gente escreve, tudo que a gente coloca no papel, ela tem que ter uma coisa, um elemento imanente, né? Ela tem que despertar um prazer imanente. O que eu chamo disso? Existem passagens no romance que são também transições, não é? Ou seja, você quer que o personagem chegue daqui para lá, mas às vezes tem um diálogo necessário, tem uma conversa necessária, tem uma cena que você precisa colocar, não é? Quando eu falo que toda cena tem que ter um prazer imanente, o que eu estou dizendo é que nenhuma cena pode... Legal, bacana, Érica. Eba. Um projeto, legal, um caderninho, Silvio. Excelente, cara. Eu acho que nenhuma cena pode perder a sua consciência daquilo que... de que ela é texto, de que ela é palavra, de que ela tem que ser bom. Então tudo tem que ser bom no romance, não é só num poema, não é só a questão da quantidade, da duração do texto que faz com que a gente perca a atenção em cada página. Então toda cena, além de ter a sua função, né, além de ela muitas vezes representar uma transição de um capítulo para o outro, às vezes não é um grande momento, não é um auge no teu romance, mas ela precisa ser bem escrita, ela precisa ser válida, ela precisa ter intensidade, não é? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Muitas vezes a gente sabe o que vai acontecer num plano A, sabe o que vai acontecer num plano C, e a gente tem um plano B um pouco vago e gente, não funciona encher linguiça, de fato não funciona. Tem que estar desperto todo momento. Então, e muitas vezes cansa, por exemplo. Eu estou escrevendo de segunda a sexta, amanhã eu não vou escrever, amanhã eu me dou folga e eu estou ansiando essa folga. Por quê? Porque é puxado 500 palavras por dia, né? Eu estou muito feliz que faltam 2 dias para terminar, 2 dias úteis para terminar o meu segundo capítulo. A gente vai falar desse terceiro personagem, que é a Silene. Se eu não me engano, deixa eu ver se o projeto está aqui aberto. Não está aqui aberto. Vou abrir o projeto. Tá aqui, peraí. Open Recent. Gente, nesse dia um pouco mais tranquilo da nossa conversa, eu queria... peraí, minha internet me atrasou hoje. Poxa vida. Às vezes acontece, né, Patrícia? Se chama Silena. Se tirar também da mitologia, é uma personagem que acompanha Dionísio, né? É uma figura central. Silena vai ser a travesti muçulmana que é jurada de morte pela própria família. É um personagem que eu conheci em Berlim, para quem perdeu algum outro dos nossos encontros. É o terceiro capítulo dos 5 e é o personagem que existiu, né? Ou seja, eu estou retirando isso da realidade, da própria experiência, transformando isso em matéria ficcional e transformando essa personagem. Essa personagem, na verdade, eu não conheci tão bem. Eu estou aproveitando essa história, a tragédia dessa história, como uma forma de testemunho, né? Tá travando, Pedro? Tá travando para vocês, gente? Oi, Leandro, tudo bom? Pesquisas para criar personagem. Bacana, Leandro, muito bacana. Uma das minhas turmas de escrita criativa está justamente fazendo pesquisas de criação de personagem nesse exato momento. Eu acabei de comentar vários dos projetos de pesquisa da criação. Presente, Cissa, eba. E bom, semana que vem é isso. A gente vai já começar a falar sobre a Silena, que é essa terceira figura, essa terceira personagem do romance. Trunquilo, beleza. Não tá truncado, tá tranquilo. Olá, Lara. Tudo bom, Lara? Comenta um pouco sobre contos também. Ou tudo isso se aplica a esse gênero do mesmo modo? Não, Paulo. Então, na verdade, esses nossos encontros, eu acho que é muito bacana a gente ter uma certa busca de especificidade, né? A gente vive num tempo onde tudo se fala de tudo sempre, né? Tudo é tudo, né? Então, eu tenho um curso de escrita que fala de contos, de crônica, de ensaio, de biografia, de romance, mas nesses nossos encontros, legal, Ricardo. Tá travando sim, Carlos? Poxa vida, pena. Bom, a gente tem que seguir, né? Aos trancos e travas. Esses encontros, são 45 encontros que vão terminar em Berlim, porque eu vou acompanhar vocês até lá.
Vocês vão me acompanhar até lá. A gente vai falar de romance. A gente vai falar do romance, dessa questão da duração. Gente, olha o texto que eu escrevi hoje. Esse é o caos. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar numa cena, eu queria que essa cena, mas ela vai começando de diversas formas. Tá vendo? Patty, Jack, Walker, Linda, BK, a turma que tinha ficado, né? Eles estão fazendo um churrasco do lado de fora do armazém. E é o momento em que resgata o fato de que Eleu se dá conta de que a beleza havia desaparecido nesse grupo, de que as coisas estavam minguando, de que as coisas morriam. E eu começo esse texto de diversas formas. Essa é a versão do caderno, a versão manuscrita, mas você vê que eu vou tirando e colocando várias coisas, eu vou mudando as ordens, não é? Eu vejo que tem algumas repetições, eu já risco, não é? Fecho o Facebook e reabro, é isso aí. Legal, Cissa, boa. São garaturjas mesmo, né, Simone? De fato. E você vê que eu vou riscando várias coisas. Eu já adianto, eu vou ter um encontro para vocês só sobre revisão, né? Eu discuto muito revisão no 4º módulo do meu curso, mas do que eu quero falar aqui é que o que eu sinto que eu tiro, né? Algumas coisas boa. Algumas coisas eu vejo que eu tiro assim, uma constante no que eu tiro, né? E que tem a ver com a natureza do gênero romanesco, do romance, né? Uma das coisas que eu vejo que eu estou riscando e que me incomodam, são frases que me incomodam, eu escrevo e depois eu falo, nossa, escrevi dessa forma de novo. Aí às vezes eu caio na mesma coisa, eu falo, puxa, não, mas isso aqui é a mesma natureza do erro. E aí risco de novo. E aí eu busco uma outra expressão possível para aquela ideia. Na criação, uma das minhas personagens é de uma pessoa que conheci que me fez muito mal por alguns anos. Era um homem só, hoje eu transformei em mulher, uma vilã. Uma vingança. Tem muitas vinganças que são perpetradas na literatura. Boa, Patrícia. Perde-se muito quando passa limpo? Não, eu acho que se ganha muito quando passa limpo. Eu acho que a gente só ganha quando passa limpo. Porque a gente ganha precisão. Eu acho que uma das coisas muito fortes que a gente tem que pensar na questão do romance, gente, é a questão do absoluto, né? A gente tem tendências a falar tudo ou nada, né? Isso se repete nos textos, tanto dos meus alunos quanto dos meus próprios textos. As minhas aulas da faculdade que começam, você iria acompanhar. Pena, Carla, mas aí você vai poder acompanhar também os vídeos gravados, claro, claro. Né? Eu vou tentar resolver o máximo quantidade possível de perguntas, tá? Eu não vou responder a todas, porque eu não posso, não consigo, né? Porque são muitas as perguntas, né? Eu vou começar a dar aulas na Casa das Rosas agora em agosto, 2 vezes por semana, gente, às quintas e aos sábados. A gente tem esses encontros diários. Eu tenho as minhas turmas de escrita criativa, então não é a coisa mais fácil, não é exatamente a coisa mais fácil, mas à medida do possível, sim, analiso as perguntas que as pessoas fazem depois e tal, tá bom? Retornando aqui, gente, uma das questões que eu acho que é um dos erros mesmo, é um dos equívocos, são equívocos muito comuns, porque ele tem a ver com essa migração da forma como a gente fala, com a forma como a gente escreve, não é? E que é a nossa tendência ao absoluto. A gente dizer, nossa, tá tudo assim, não é nada do que você imaginou, é tudo, nada, sempre, nunca, jamais. Esse é um problema, né? São esses advérbios do absoluto, né? Que costumam cair num romance. Eu costumo colocar muito, às vezes eu me vejo colocando. E aí o que acontece? Eu encontro essa frase do absoluto e eu penso, puta, essa frase ela não é precisa. Porque nada é absoluto na vida, né? As únicas potências absolutas na vida são vida e morte. A gente está vivo, a gente está morto, né? Quando a gente está vivo é tudo. Quando a gente está morto, até segunda ordem é nada, certo? até segunda ordem é nada. Então, o que está entre isso, né? Está entre a vida e a morte são as nuances. São as nuances. Então, quando eu coloco, por exemplo, uma frase aqui que eu tirei, que dizia muito, também é isso, as frases que dizem muito. Aí você fala, não, você diz muito, falta sutileza, né? Se diz muito, falta sutileza. E às vezes, o muito
Bom é o muito preciso, né? É o muito com a precisão. É, por exemplo, eu aqui, ó, se sentir irmanado. O que que eu apaguei aqui, gente? Espera um pouco que eu tô procurando, tá? É, quando ele fala dos monges, né? Que os monges lhe ensinaram, né? Um estado tá lá no texto do Escrita Criativa. Olhem lá, se vocês puserem. Nesse momento você volta a antigas anotações, sim. Volto sim, claro. Eu tenho outro caderno que eu escrevo, não é só esse aqui. Que eu levava, assim. Então eu não levava esse caderno sempre, porque esse caderno é muito precioso. Então eu levava um bloquinho de notas e fazia anotações, Cissa. Cadê? É, Pois é, porque se estima, né, fugindo, cuidado, ah, que ele vai falando, uma prontidão lenta, um estado compassivo claro, entendo, entregue, leonino, sol e perdera, papapá. Eu não sei qual passagem que era, mas eu senti que estava muito absoluto aquilo. Quem é o seu revisor? Sou eu mesmo, meu revisor. Eu reviso meu próprio texto. A gente precisa revisar o nosso próprio texto, né? Claro que depois isso vai para a editora. E aí a editora tem que contratar um revisor, ou ela tem um revisor na sua lista de pagamento, nos seus quadros de funcionários, né? Eles mesmos revisam, né? Se eles não revisam, você realmente tá com um problema. Então a gente precisa ter uma editora, as editoras elas precisam revisar os textos também, né? Fazer a primeira prova, fazer a segunda prova. Isso é uma coisa sobre a qual a gente pode falar um pouco das questões mais práticas da escrita e da publicação, né? Do romance especificamente, não é? Então, gente, é uma dica que eu deixo para vocês. Se eu encontro eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa precisão. Ah lá, por favor, exemplos de substituições de tudo ou nada em seus textos. Ah lá, em sua alegria bruta pusera tudo à prova. Eu risquei tudo. Né? É, E aí eu não sei como é que ficou. Deixa eu ver como é que ficou. Em sua alegria magoara mesmo, papapá, desde as vacas esquálidas que lhe acometeu, a beleza fugir, e foi a chance de entender o cuidado dos monges. Eles que orientavam um estar vertical, uma prontidão lenta, um tato compassivo, intenso, entregue, leonino. Só lhe perdera e não podia contornar as feridas. Por exemplo, feridas estava como espinhos. Aí você fala, puta lugar comum, espinhos, cara. Né? Como uma mágoa entre as pessoas, espinhos, meu. Gente, é puta lugar comum. Vamos botar ferida. Ferida é claro, né? Ou seja, quando eu falo que não consigo contornar mais as feridas, sabe quando você briga de um jeito, ou você entra num conflito tal que você já não consegue mais dizer para a pessoa, né? Onde o outro já não consegue escutar, o outro tá tão magoado, tá tão distante, que ele já não consegue mais acompanhar aquilo que você está falando, né? Seja um pedido de desculpa, seja uma tentativa de reaproximação, já era. Pelo menos por aquele tempo já era. E aí eu tinha colocado espinhos e eu tirei. Porque o espinho, gente, é um puta lugar comum, né? Romance pode ter dois narradores? Claro que pode ter dois narradores, gente. O sonho e a fúria. A fúria vai intercalando narradores. São vários personagens que vão se substituindo. O meu personagem são 5 personagens que falam, né? Eles são todos narradores. Ferida é mais poético também. Eu também concordo com isso, Ricardo. Você vê, é uma discussão tão precisazinha, gente. A sensação às vezes é que a gente está falando aqui das pitadas das coisas, sabe? Do quanto botar mais, o quanto botar menos, né? Falara muito nas horas frágeis, em sua alegria bruta pusera à prova sem sopesar. Eu coloquei, pusera tudo à prova sem sopesar, sobre os capítulos do livro. Você tinha dito algo sobre ter uma ideia de capítulo inicial que acabou ficando lírico demais. E no fim virou um dos capítulos do meio. Não, é justamente esse capítulo. Esse capítulo ele é lírico demais, né? Ele era abertura, né? E por que ele vai para o segundo capítulo? Porque ele conta história de um personagem que eu nem conheço, entendeu? Então eu queria introduzir esse personagem numa cena de suspense, uma cena de um capítulo, esse sim escrito nos moldes de uma ficção policial, né? Porque é narrada por um segurança turco que super se veste a camisa da empresa, sabe? É um cara que realmente se deixa ordenar, tem uma vida regrada, tem uma vida completamente diferente dessa bailarina cega que se apaixona por Dionísio. Não tem uma relação de paranoia com Dionísio, você entende? E nesse sentido, mas algumas coisas ficam líricas demais, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque aí fica. Porque o lirismo, ele muitas vezes incorre no meloso,
né? Porque é a mesma coisa do drama e do melodrama, gente. O drama, ele é bom quando ele não é escancarado, né? Você tem que deixar para o leitor perceber as coisas, não é? Senão ele vira melodrama. Se você puser o cara chorando e ainda uma chuva caindo, porra, chuva e choro, é um melodrama, entendeu? Põe só o choro, silencia o choro, né? Faz alguma forma de que o leitor sinta a dor, não o narrador fique falando, adjetivando excessivamente o texto, porque senão fica muito complicado mesmo, tá? Gente, para não fugir ao tema, que é o tema do nosso encontro é o romance como gênero, né? Esse vai ser o primeiro encontro do romance como gênero. Eu queria começar discutindo com vocês alguns livros que são referências, né? Justamente a questão da precisão das nossas aulas é essa. A gente está falando sobre romance, tá? E eu separei alguns livros que são dicas muito legais, que têm dicas muito legais sobre a construção do romance, né? O romance histórico, o romance como o romance como reflexão, como um modo de presença no mundo, né? Porque quando a gente escolhe um gênero, a gente também está escolhendo uma forma de ataque, né, em muitos sentidos, tá? Quando a gente escolhe uma crônica, a gente está abraçando a praça pública, né? A crônica é a discussão das coisas na ágora, né, da cidade, né? A crônica é um texto que é um gênero menor, mas ele é um gênero felizmente menor, é um gênero mais despretensioso, né? Por exemplo, como a tirinha do jornal é um gênero menor em relação ao grande HQ, a arte sequencial e tal, só que é maravilhoso, ele está mais em contato com as nossas coisas, né? Cotidianas, por exemplo, tem coisas que só a crônica alcança. Né? Agora, o gênero romanesco é o gênero que, de alguma forma, apresenta uma cosmogonia, né? É uma reflexão sobre a vida, né? Em grande medida, né? O romance. É uma reflexão sobre a vida em grande medida. A crônica não é. A crônica é uma reflexão sobre as coisas pequenas. Fala da poesia das coisas pequenas. Né? Um lirismo das coisas miúdas, o lirismo do quase invisível. Não é? E ele não pretende ser totalizante. Né? Ele não pretende ser absoluto. Né? O romance também. O romance do século XIX pretendia. O nosso romance do século XXI também, na verdade, ele acusa mais a nossa incapacidade de aprender o absoluto, mas ele não cansa de lutar em relação a essa busca, né? Ele não tem um herói no romance, ele não é todos os homens, né? Ele está circunscrito à sua condição, mas justamente por estar circunscrito à sua condição, ele pode dizer ele pode fazer ressoar questões irmanadas nos seus leitores, né? Gente, eu queria dar uma dica desse livro aqui, ó, se chama A Ascensão dos Romances. Legal, Leandro. Bacana. Oi, Vólia. Tudo bom? Anote, sim. Gente, Ascensão do Romance. Ascensão do Romance é um livro que tenta situar alguns dos princípios gerais do romance desde o seu segundo surgimento, porque o primeiro é o Quixote, né, que é um surgimento questionado, né, pelos críticos, mas o seu segundo surgimento é no século XVIII, né, com Defoe, né, com Richardson, com Fielding, é um surgimento anglo-saxônico, né? E ele vai trazer como uma das características muito importantes do romance no século XVIII o realismo, ou seja, a gente o romance ele surge como uma espécie de justamente de solapar o absoluto, né? Voltamos a falar sobre isso, né? Ele tenta dar conta da vida, né? Mas ele tenta solapar o absoluto. Então, por exemplo, os nomes dos personagens, isso é muito legal. Os nomes dos personagens do romance, a partir do século XVIII, eles não significam... né? Um herói não é todos os heróis. Um herói não é um povo, né? Como Ulisses, né? Ulisses é todo o povo. Ulisses é toda a civilização, né? Ulisses representa a sua espécie, né? Ulisses é o homem, né? Agora, quando você dá nomes e sobrenomes para os seus personagens, né? E nomes que são casuais, por exemplo, Josué, bem que todos os nomes carregam o seu emblema de eternidade, né? Mas a estratégia muda com o surgimento do romance, né? Ela se torna vou falar sobre a casualidade, não, eu vou falar sobre o pequeno, o miúdo, eu vou falar sobre a vida de um homem, não é? Isso vai mudando ao longo do século XX também, gente. O romance de James Joyce, ele vai falar
do grande homem de novo. Ele vai falar, ele vai resgatar de alguma forma Ulisses, né? James Joyce resgata Ulisses. E o livro se chama Ulisses, né? Leopold Bloom, que é o protagonista do James Joyce, de alguma forma é um Odisseu, né? Gente, esse é um livro muito bom para nos situar, né? Esse primeiro capítulo, por exemplo, se você quiser pular todo o livro, pelo menos os 3 primeiros capítulos, pegar o último, o Realismo e a Forma, romance, o público leitor e o surgimento do romance, eles nos dão uma iluminação com relação ao gênero. Outro livro que vocês vão achar fantástico, e a gente tem 5 minutos de encontro, então eu vou encerrar com ele. Olha, eu tenho outros aqui para apresentar. Vou apresentar uma dobradinha, então. É o Roland Barthes, olha só, volume 1 e volume 2 desse livro chamado A Preparação do Romance. Gente, esses livros vocês têm que ter na estante de vocês, tá? Comprem agora, Amazon, Martins Fontes, tá? Eu não estou vendendo, não. Isso aqui não é publicidade, não. É estudo mesmo. A gente tem que ter isso aqui. São as aulas que o Barthes deu, as últimas aulas que ele deu. Ele estava a fim de mudar de vida. Ele estava a fim de se tornar... simplificar a vida se tornando um romancista. Tem uma passagem muito bonita no começo dessas aulas que ele dava, né? Esse livro aqui é sobre os apontamentos do caderno, né? Que se transformam no romance. Esse livro é sobre a transformação dos apontamentos na construção da obra. Você vê que é bem maior, porque a dedicação é... Porque ele vai falar do Proust, né? Ele vai falar sobre essa grande construção. Boa, beleza, Rafaela, baixo piratão. Só que tem, gente, mas é legal grifar, sabe? O livro tem uma outra experiência, né? Que faz assim, ó. E isso eu adoro, gente, eu adoro o Kindle. Adoro o Kindle, mas o Kindle, você não consegue fazer isso aqui, ó. Esse é um recurso riquíssimo, não é? Esse é um recurso de poder voltar. Mas eu queria ler só um trechinho que se chamou Romance. A questão ah, não é. É esse aqui, ó. É isso. Ele anota isso. Isso são apontamentos dessa aula. E ele chama isso de mudar. Ele fala da felicidade do escrever. Ele está numa viagem. A mãe dele, com a qual ele tinha muita afinidade, muita proximidade, era um pouco a família dele. Acho que falece um ano antes e tal. E é um desses momentos que a gente tá sozinho, tá triste, né? Então ele escreve assim, ó, de repente, brusca ideia de deixar o Collège, que é o Collège de France, onde ele dava aula, né? Para unificar uma vida de escrita. Olha que interessante, olha como não ressona, gente, isso. De repente, uma brusca ideia de abandonar o Collège para unificar uma vida de escrita, pois o curso entra frequentemente em conflito com a escrita. Ele está falando aqui das questões que entram em conflito, né? Depois, a ideia de investir o curso e o trabalho na mesma empresa literária, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? O Diário do Romance poderia se chamar A Preparação do Romance. Esse carinha aqui, o Roland Barthes, inspira esses nossos encontros, né? Claro, claro. Tudo, sempre tem alguma coisa que vem antes, né, gente? A gente nunca está refundando nada. Eu estou refundando essa possibilidade de conversar com vocês, fazer esses seminários ao vivo, né, por Facebook. Depois a ideia de investir o curso e o trabalho na mesma empresa literária, que é justamente o que eu faço. Eu escrevo de manhã e depois eu dou uma aula sobre isso. Fazer cessar a divisão do sujeito em prol de um único projeto, o grande projeto, imagem de alegria. Se eu me desse uma tarefa única, de tal maneira que não precisasse mais me esfalfar depois do trabalho a fazer, cursos, pedidos, encomendas, constrangimentos. Se identificam ou não? Gente, dá um like aí se vocês se identificam, porque eu me identifico totalmente. Me identifiquei, porque minha vida realmente está voltada para um único projeto, hoje em dia. Eu construí isso, levou um tempo para conseguir, foram 10 anos, gente. Mas que todo instante de vida fosse doravante trabalho integrado ao grande projeto. Aquele 15 de abril, porque isso aconteceu num 15 de abril, quando ele estava viajando. Em suma, uma espécie de satori. Satori é uma palavra que quer dizer iluminação. Sabe quando te dá uma epifania, cai a ficha, você fala, gente, minha vida tem que ser assim. Minha vida tem que seguir um único projeto, as coisas têm que estar integradas. Eu não posso me dividir tanto, porque se eu me dividir tanto, eu não vou ser bom em tudo que eu faço. Não é? Deslumbramento análogo, pouco importa se a analogia é ingênua, a iluminação que o narrador proustiano experimenta no fim do tempo reencontrado.
mas o livro dele já estava escrito, ele põe entre parênteses, né? Gente, essa história aqui acaba mal, né? Por quê? Porque ele passa 2 anos falando sobre um romance que ele não escreve, que se chamava Vida Nova, Vita Nuova, que era uma obra do Dante, né? Ele reedita aqui o projeto de escrever um livro chamado Vida Nova, acho que em latim que se chama. Acho que uma semana depois de terminar o curso que ele dá, ele está saindo, ele está na rua da universidade, do Collège de France, né, da universidade onde dava essa aula, ele estava se preparando para o grande projeto, e um carro atinge, né, ele é atropelado e ele morre. Né? Gente, eu vou dar uma de Sociedade dos Poetas Mortos aqui, e eu acho que isso aqui é uma solução, isso aqui é uma lição. E a lição é, gente, não há tempo a perder. A gente nunca sabe se a gente vai conseguir realmente colocar. Às vezes a morte vem de uma forma absurda na vida. Às vezes alguma coisa nos interrompe. Por isso que não há tempo a perder. Porque a gente nunca sabe que a gente vai estar 100% ok, que a gente vai estar enxergando, que a gente vai estar, ou pelo menos entendendo, porque, enfim, existem escritores cegos, maravilha, entendeu? Mas a gente nunca sabe se a gente vai estar nas nossas plenas condições. Então, para mim, a lição do Barthes, além dessa reflexão fantástica, né? Que ele constrói, que ele nos lega para nós romancistas, é a de que, gente, não deixem, é agora o momento, tá? É agora o momento. Não tem espera, não dá. Até porque é devagar e sempre, sabe? É devagar e sempre, vai levar tempo. A gente nunca fica preparado antes de escrever. A gente precisa escrever para estar preparado. Né? Que horror. Não é horror, é a vida. Né? É triste, mas de fato, gente, a gente não pode de fato deixar para amanhã. O Barthes era um grande pensador, a gente é grato a ele. Eu acho que parte da autoridade que a gente vai construindo ao longo da vida tem a ver com esses grandes. Né? Um professor meu dizia que a autoridade é você estar sentado no ombro de um gigante. A gente é sempre pequeno, nós somos sempre pequenininhos. Mas quando a gente lê um livro desse, a gente vai ganhando autoridade. Quando a gente lê um Ian Watt, a gente vai ganhando autoridade. Né? Ela nasce dessas contribuições que os outros deixaram pra gente e que espero que a gente também deixe para os que virão, tá bom? Gente, eu queria dizer para vocês que tenham um bom final de semana, queria agradecer a presença de todos, não queria terminar triste, gente, a gente está vivo, a gente está aqui, a gente está potente, né? O nome do livro se chama Preparação do Romance, volume 1 e volume 2, tá? Legal, Vólia, e adoro a SPM, legal, sempre válido. SPM? Quem é SPM? Às vezes o contato com a morte que põe a gente, é verdade. Isso é umas reflexões de Buda, gente. Às vezes é preciso a morte aparecer para acordar, entendeu? Espero que não seja nossa, né? Porque aí já não vai ter adiantado nada. Então, bom final de semana, galera. Thiago, valeu. Thiago, Marcela, tudo bom? Marcela tá aparecendo aqui no nosso encontro ao vivo. Boa, Marcela. Marcela, eu leio os seus comentários, viu? Saudades dos Poetas Mortos, total. Né, gente? Saudoso, né? O sujeito se suicidou, né? O personagem principal se suicidou, o ator, né? Ele faz a mesma coisa que o outro lá, o poeta, o ator faz no livro, né? Muito boa a conversa, José, Renata. Gente, um grande abraço, bom almoço para vocês. E leiam, né? Boas leituras no fim de semana. E a gente se vê na segunda-feira, às 11h30, ao vivo, aqui no nosso 9º Diário do Romance. Tá? Um grande abraço e até! Tchau!